Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade. E eu me sinto, bastante educado, e assim, e inspirado, incentivado pelo gesto da Beth, do MMA, do UFC, e que desafiou, a campeã do esporte. E assim, sabe, foi uma luta rápida, mas ela mostrou a força da mulher brasileira, e a força, da Paraíba, que já nos ofereceu, Ariano Suassuna, que ele, como um grande artista e grande educador também, nos disse que se a gente não compreender Canudos, a gente não compreende o Brasil. E o gesto da Beth, me fez lembrar, de Canudos, do Arraial de Canudos, me fez lembrar de Leônidas, e os 300 de Esparta, e assim, sabe, eu me sinto bastante representado e orgulhoso, com o gesto da Beth. Aí, tá certo, no mundo existem as pessoas que dividem tudo entre vitórias e derrotas, e para quem pretende isso, claro que, vê aí o que aconteceu como algo assim, engraçado, jocoso, mas, quem tem experiência de algumas coisas sabe que a vitória é de todos, e a derrota é só sua, Então, assim, você é um exemplo de digno de força, sabedoria e beleza no seu gesto, porque enquanto os vários coronéis deixam a unha do dedo mínimo, crescer para não pegar na enxada, você empunhou as suas luvas, e foi muito sincera, em dizer do seu sonho, que o seu sonho estava, na cintura da Honda, e aí, aqui do lado do Paraíba do Sul, Paraíba nordestina, eu posso te dizer aqui do grande Monteiro Lobato, uma frase dele, outro grande educador também, amigo de Anísio Teixeira, parceiro de Anísio Teixeira na Escola Nova, disse que tudo é sonho, ou loucura no começo, mas tantos sonhos já se realizaram que nós não temos o direito de duvidar de nenhum. Então, somos uma unidade, estamos aí batendo no mesmo coração. E se você não tem o cinturão ainda, do título, do MMA, mas aí você tem aí o seu gibão de couro aí, mostrando que o sertanejo, antes de tudo, é um forte, Então, parabéns, me sinto bastante orgulhoso, E você me fez lembrar também do nosso hino nacional, Então, assim, a mesma mãe gentil que verá que o seu filho não foge à luta, também é a mesma mãe gentil maltratada pelos filhos ingratos que ela tem, Então, assim, eu quero somar essa corrente positiva aí, e que você foi antecedida, na Paraíba pelo grande Ariano Suassuna e outros talentos, e você com certeza vai inspirar, muitos jovens atletas
E o mais importante, né? Você perdeu, né? Para melhor, né? E você está diante dela, né, no ringue, só mostra o tamanho do seu potencial e o mérito do seu esforço, né? E assim, e a Honda, ela falou uma coisa muito importante, né? Que você nos deu a oportunidade de ouvi-la falar, né? Ela treina duro, né, para que a luta seja fácil, né? Então, assim, você perdeu para uma pessoa que é a melhor do esporte que você se dedica, né? E, assim, eu fico pensando, né? Assim, um esporte, né? As pessoas ainda têm condições de treinar, né? Com mais intensidade, com mais qualidade, dependendo do ambiente, né? Que ela está inserida, né? Da comunidade que ela está inserida, né? Dos apoios, né? Patrocinadores, do apoio emocional, né? E assim, e na política a gente não tem esse treinamento, né? Onde você treina a política? Onde que um legislador vai treinar, né, as suas questões políticas, né, a sua argumentação, a acessibilidade para os temas que são prioridades, né? Onde que o legislador vai treinar, né? Não existe esse ambiente na política aqui no Brasil, né? Então, sim, você vai treinar ser legislador depois de eleito, né? Isso aí é muito precário, né? E, assim, são os diretórios, né, dos partidos políticos que deveriam treinar os futuros legisladores, né? E no Estado democrático de direito, né? O Estado de Direito, ele... exatamente isso. Todo mundo está igual diante da lei, perante a lei, né? E democrático é porque solicita, né, a participação de todos, né? E claro, quanto mais você treina, maior o seu desempenho durante a luta, né? Então, assim, e a gente vê os partidos que recebem fundos partidários, né, custeados com os impostos, né, com a tributação do contribuinte, né, não exercer o seu papel de treinar os futuros legisladores, né? Isso é muito grave, né? Não treina os futuros legisladores e também não cumpre a função, né, de sociedade de educar os eleitores também, para que os eleitores possam fazer uma escolha mais acertada, uma escolha mais adequada, de acordo com os desafios que se apresentam no momento, né? Então, assim, nossa precariedade social, política, ela é devida à negligência e à má-fé dos presidentes de comissões provisórias dos partidos que não montam diretório para que as pessoas não tenham esse exercício da cidadania, né? Então, a gente precisa, né, aprender com o esporte. Ano que vem as eleições municipais, são 5.570 municípios, né? São entes federados, né, da União. A imprensa, que também deveria educar, né, ela não faz isso porque ela tem dos interesses dos anunciantes. Os anunciantes são os mesmos financiadores de campanha que sustentam os políticos que não nos correspondem às nossas expectativas, né? Então, assim, a gente precisa... a mídia vai estar totalmente com a agenda, com a grade envolvida com as Olimpíadas, né? E aí a gente precisa ter um pouco de talento, né? De aproveitar, né, o que o esporte pode nos ensinar, pode nos inspirar para a gente poder fazer aí a nossa participação política, né, e de uma maneira bastante efetiva, né? Nós, enquanto eleitores, nós temos o voto. Muitas pessoas se abstêm de votar, muitas pessoas têm o voto nulo, e claro que esse voto nulo ele é fruto
né, da decepção, né? E essa decepção aí também é direcionada por uma mídia, por uma imprensa que ela quer afastar você da política, né? Lembrando, né, a imprensa, ela não trabalha para o leitor, ela trabalha para os seus anunciantes. E os anunciantes são os financiadores de campanha, são as pessoas que fraudam licitações, muitos deles, né, são pessoas altamente dependentes do aparato governamental para prestarem serviços, para enriquecerem, né, e a gente, né, enquanto cidadão, enquanto contribuinte que sustenta toda essa burocracia governamental improdutiva, a gente precisa nos defender, a gente precisa nos fortalecer. E aí o espírito da Beth, né, que faz nos lembrar aí de de grandes feitos, né, da nossa história, de grandes personalidades da nossa história, né, é o que deve nos inspirar, né? A gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa gostar mais, né, dos nossos talentos, né, valorizar mais os nossos talentos e assim, e saber, né, que tudo é um passo a passo, né? E considero a Beth vitoriosa, né, como todos os brasileiros podem ser, né? Então, cara esclareta para todos vocês, né? Se você considera a política um jogo, eu aconselho você a deixar de ser uma peça no tabuleiro, porque na política o jogador é você.